Estamos no olho do furacão de uma crise sem precedentes no setor automotivo do Brasil, onde os preços dos veículos disparam incontrolavelmente. Diante de tal panorama, o governo se apressou lançando estratégias para acalmar esse tumulto industrial. Enquanto as montadoras se veem forçadas a suspender as operações e algumas estão até abandonando o nosso país. Será que as ações governamentais surtirão efeito? Ou será que em breve presenciaremos uma debandada de mais montadoras? Existe uma coisa que o brasileiro sabe muito bem: o carro está caro. Seja para comprar um veículo, seja para mantê-lo, você terá que desembolsar volumosas quantias em dinheiro. O automóvel, antes acessível ao cidadão comum, tornou-se um símbolo de luxo, simples assim. Para adquirir um carro hoje é preciso um meticuloso planejamento. Os preços são assustadores. Pense no trabalhador que ganha apenas o salário mínimo. Ele precisa labutar incessantemente por 50 meses, mais de 4 anos, sem gastar um centavo para adquirir o veículo mais barato do país. Lembra de quando os carros estavam ao alcance da maioria, custando em torno de 30 mil reais? Hoje, um Mobi custa quase 70 mil. Um Kwid não se acha por menos de 60 mil. Carros 0 km transformaram-se em ícones de ostentação. E nem se fala de marcas de renome como Mercedes e BMW. Até os veículos populares simples, talvez até de qualidade questionável, são comercializados a preços que anos atrás seriam atribuídos a carros de qualidade superior. A amarga realidade é essa: até o medíocre se tornou caro. E assim declaro sem sombra de dúvida que a indústria automobilística brasileira hoje é uma catástrofe, independente de qualquer esforço governamental para mascarar a crise. A tristeza e o desespero da situação ecoam em cada palavra. E o povo brasileiro aguarda ansiosamente por uma solução que parece cada vez mais distante. Conhecimento Mestre apresenta a crise automobilística brasileira. Inflação elevada e taxas de juros em alta. Uma fusão familiar para o povo brasileiro que frequentemente causa grandes preocupações. A situação se agrava quando a inflação atinge um nível que somente juros severos conseguem controlar. Isso foi o que vivenciamos nos últimos 2 anos devido aos efeitos da crise de saúde recente. Não seria um exagero afirmar que 2020 atuou como um catalisador para o setor automobilístico revelar todas as suas falhas em nossa nação, como a indústria estável e onerosa, uma indústria que se mantém assim, mesmo recebendo repetidos estímulos do governo. Historicamente, ela ganha especial atenção do governo devido à contribuição à economia e o impacto no emprego, sem esquecer, é claro, da paixão do brasileiro por automóveis. Assim, as fabricantes de veículos foram favorecidas nas últimas 2 décadas por todos os presidentes. Segundo dados da Folha de São Paulo, o governo federal concedeu de 2000 a 2021 mais de 69 bilhões de reais em incentivos fiscais para a indústria de carros brasileira. Corrigindo pela inflação, esse montante foi calculado com base em informações da Receita Federal e indica que o país inteiro observa que mesmo a área automobilística, sem tantas empresas no nosso território, está entre os maiores gastos fiscais do governo federal. Essas empresas obtêm reduções em IPI e taxas de importação. Ademais, as fábricas situadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebem tratamento preferencial e vantagens adicionais. Para se ter uma noção de quanto o setor é incentivado no Brasil, apenas a agricultura e a agroindústria, os verdadeiros pilares da economia brasileira que trazem significativo retorno para o país, estão à sua frente. As montadoras também são agraciadas com incentivos dos governos estaduais, que na tentativa de atrair grandes marcas para os seus estados, fornecem abatimentos em impostos, particularmente para empresas multinacionais. No entanto, será que a indústria automobilística traz benefícios ao Brasil que justifiquem tantas vantagens fiscais? Também devemos mencionar o renomado Custo Brasil, nossa intrincada estrutura tributária, com vários impostos que se acumulam, além de uma burocracia prolongada para as pessoas e empresas. O governo tenta, como acabei de expor, mascarar o alto custo da indústria ao conceder isenções às montadoras, desconsiderando que a cadeia envolve também fornecedores e consumidores. Existem múltiplas justificativas para esses valores astronômicos. Diversos impostos são aplicados diretamente sobre a venda de carros, como ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e, evidentemente, PIS/COFINS. Para exemplificar, a carga tributária pode compor de 30% a 50% do preço final dos veículos nacionais. Se o carro for importado, essa porcentagem é ainda maior, variando de 60% a 80%. Embora o Brasil não tenha uma marca automotiva totalmente nacional, nossos governantes sempre favorecem as multinacionais que estabelecem complexos industriais em nosso território. A princípio, tal favoritismo pode parecer positivo para impulsionar a produção local e o emprego. Contudo, não é uma situação totalmente positiva, e essa interferência governamental, como muitas outras, tem consequências adversas, como os preços elevados devido à concorrência limitada sem produtos importados. A infraestrutura deficiente do Brasil também desempenha um papel crucial no encarecimento dos veículos e outros setores da economia. Apesar de ser um país de dimensões vastas, o Brasil sofre com a falta de infraestrutura, com muitas estradas e rodovias em estado precário. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte em 2022 revelou que 73% das rodovias sob gestão pública apresentam problemas de manutenção e conservação inadequadas. Isso resulta em obstáculo para o transporte de carros e peças, aumentando seu custo, que é repassado para o consumidor. Nos últimos anos, vimos como o Brasil é altamente dependente do transporte rodoviário para manter a economia em movimento. Como mencionei antes, 2020 foi o ano que abalou a economia global, destacando as falhas em diversas economias mundiais. No Brasil, enfrentamos uma acentuada desvalorização do real em relação ao dólar de 2020 a 2021, começando a se recuperar apenas em 2022. Esses anos de déficit levaram a um custo elevado. Com a moeda fraca, os fabricantes começaram a importar componentes e equipamentos a um custo superior, afetando o preço final. Nos últimos anos, o mundo também enfrentou a quebra na cadeia de produção e abastecimento, seguida pela escassez global de semicondutores. Esse pequeno componente está presente em diversos produtos no dia a dia, como celulares, TVs, geladeiras e carros. Com a falta de semicondutores no mercado, o preço aumentou consideravelmente e, sendo essencial para os veículos, contribuiu para o aumento dos preços. Os efeitos desse emaranhado de fatores são bem conhecidos pelo povo brasileiro. Carros novos tornam-se praticamente inalcançáveis. Afinal, hoje o preço médio de um carro novo é de R$ 140 mil, o dobro do valor em 2017, segundo a consultoria Jato. Porém, o governo mais uma vez veio em nosso auxílio e prometeu que os carros ficariam mais acessíveis com seu programa de descontos surpreendentes. Podemos dizer que funcionou? Para reduzir os custos dos veículos a longo prazo, seriam necessárias ações intrincadas. O governo brasileiro, porém, escolheu um caminho momentâneo, diminuindo os preços rapidamente, mas de maneira bem mais suave. Adotando um conjunto de diretrizes para possibilitar os descontos, os automóveis podem ser comercializados por até R$ 8 mil abaixo do seu valor inicial, e não mais do que R$ 120 mil. Ao todo, R$ 1,8 bilhão foram disponibilizados para as fabricantes, permitindo que elas reduzissem os seus preços. Esse valor foi distribuído entre carros, caminhões, vans e ônibus, com um pacote de 500 milhões destinado a veículos de passeio. A iniciativa teve início em junho e, no fim desse mesmo mês, foi aplicada com a injeção de mais de 150 milhões em crédito tributário. Do total de 750 milhões liberados, 560 milhões já foram resgatados, o equivalente a impressionantes 86,1%. Com isso, torna-se evidente que, embora repleto de exigências, o plano governamental é um remédio temporário, agindo como uma solução superficial. E por uma razão óbvia, não existe a possibilidade de mantê-lo indefinitivamente, pois os recursos são limitados. Fiat, Volkswagen, Hyundai e Renault foram as que mais se beneficiaram, com a primeira absorvendo até 230 bilhões de reais. Uma solução eficaz a curto prazo? Sim, mas modesta. Houve um aumento de 7,3% na venda de veículos novos em junho, de acordo com a Fenabrave. Mas como tornar isso duradouro? Ninguém parece ter a resposta, nem mesmo o governo federal. Mas espera, nem tudo são boas notícias. Na mesma semana que se celebrou o aumento nas vendas, veio a chocante notícia. A Volkswagen anunciou a paralisação da produção de todas as suas unidades no Brasil. Alegou-se a estagnação no mercado. A Rede Globo, logo após o anúncio, revelou imagens das áreas do pátio da Volkswagen em São Paulo, mostrando uma vasta extensão de veículos aguardando compradores. E a Volkswagen não está sozinha nisso. Marcas como Chevrolet, Hyundai e Stellantis também interromperam suas produções em março deste ano.
além de concederem férias coletivas. E o que dizer da triste realidade de ver o automóvel tornando-se um item de luxo?